Imagine por um instante que alguém tenta te pressionar, te culpar ou te fazer carregar um peso que nunca foi seu. Imagine que, no passado, isso te desmontaria, te colocaria na defensiva ou te faria ceder só para evitar mais desgaste. Mas agora é diferente. Agora, em vez de justificar cada decisão, você respira fundo e responde com uma firmeza tranquila, quase impenetrável. Não briga. Não se explica demais. Não pede desculpas pelo que não deve. Apenas mostra que sua mente, suas escolhas e sua paz têm dono, e o dono é você. Nesse cenário, o jogo emocional simplesmente perde força, porque alguém só consegue te manipular quando encontra brechas. E hoje, você veio justamente para fechá-las. Este vídeo existe para isso, para devolver sua clareza, seu autocontrole e sua dignidade diante de pessoas que usam culpa, pressão, comparações e distorções como armas. Não importa se esse alguém é um familiar, um colega de trabalho, um parceiro ou alguém que disse importar. O importante é que, a partir deste momento, você vai aprender respostas que protegem seu espaço interior sem agressividade, sem drama, sem ruídos, só com presença e maturidade. E por que isso importa tanto? Porque há anos você foi ensinado a aceitar, a agradar, a evitar conflitos a qualquer custo. Cresceu acreditando que discordar é ser ingrato, que dizer não é ser egoísta, que se afastar é ser frio. Só que essa mentalidade cria adultos sufocados, confusos e desconectados de si mesmos. O estoicismo propõe o contrário: viver com propósito, com domínio das emoções e com a capacidade de enxergar o que vale a pena e o que precisa ser deixado para trás. Ao longo deste vídeo, vamos percorrer 11 frases estoicas modernas, todas criadas para desmontar manipulações silenciosas, chantagens emocionais, ataques velados e tentativas de controlar suas decisões. E começamos pela mais simples, a que estabelece o alicerce de todas as outras. Se você entender essa primeira frase profundamente, as próximas se tornarão ainda mais poderosas, porque alguém que aprende a se ancorar em si mesmo nunca mais vive à mercê do humor, da opinião ou da expectativa alheia. Primeira frase: eu respeito o que você pensa, mas sigo o que faz sentido para mim. Essa frase é como uma porta bem fechada, educada, firme e impossível de arrombar. Ela não agride, não desafia, não procura conflito, mas também não abre espaço para que o outro transforme sua opinião em regra, sua visão em verdade absoluta ou sua vontade em obrigação. Quando você diz "eu respeito o que você pensa", desmonta a narrativa do confronto. O manipulador espera resistência, espera ataque, espera que você contradiga cada palavra para então usar isso contra você. Mas quando você começa reconhecendo o ponto de vista dele, toda a armadilha emocional perde a primeira camada. Ele não pode dizer que você não ouviu, não pode acusar você de ser fechado, não pode usar o clássico "você nunca me entende". A frase já neutraliza a defesa antecipada. A força real, entretanto, está na segunda parte: mas sigo o que faz sentido para mim. É aqui que o estoicismo entra, porque essa atitude carrega um princípio essencial. O centro das suas decisões deve vir das suas próprias convicções, não das expectativas externas. Pessoas manipuladoras adoram transformar discordância em ofensa pessoal. Elas dizem frases como: "Ah, então você acha que eu estou errado? Nossa, que decepção, eu só queria te ajudar, mas já vi que você não liga". O objetivo é sempre o mesmo: deslocar a decisão das suas mãos e colocar sua autoestima sob julgamento. Quando você afirma que segue o que faz sentido para mim, está retirando o terreno do jogo emocional. Não há ataque. Não há acusação. Só há uma verdade simples: cada um cuida da própria consciência. E essa verdade, quando dita com serenidade, muda tudo. Aos poucos, você começa a perceber que não precisa mais justificar cada escolha, explicar cada detalhe, argumentar como se estivesse diante de um tribunal que analisa suas intenções. A frase se torna uma âncora interna. Ela te lembra que cuidar da sua paz nunca será um ato de agressão, e que agradar o outro às custas de si mesmo é uma forma silenciosa de abandono próprio. A manipulação só floresce em solo fértil de insegurança. Quando você afirma, de forma clara e tranquila, que respeita a visão do outro, mas segue a sua, você limpa esse solo. E quando o manipulador percebe que já não consegue mover suas decisões com elogios, críticas, suspiros dramatizados ou longos discursos, ele entende, mesmo que não admita, que sua mente não está mais disponível para aluguel. É nesse ponto que a verdadeira liberdade emocional começa a nascer. Segunda frase: eu posso te ouvir,
mas não sou responsável por atender todas as suas expectativas. Essa frase é um divisor de águas, porque manipulação não nasce apenas de palavras duras. Muitas vezes nasce de expectativas escondidas. Há pessoas que acreditam que você tem a obrigação de estar sempre disponível, sempre compreensivo, sempre pronto para fazer o que elas querem. Elas não pedem, exigem, não dialogam, pressionam, não expressam um desejo, empurram uma necessidade como se fosse sua. Quando você responde com "eu posso te ouvir", você confirma algo importante. Você não é hostil, não é frio, não está fechando as portas. Você está disposto a escutar, e isso já desmonta a narrativa de que você é alguém difícil ou insensível. Mas a segunda parte da frase é onde o jogo vira: "mas não sou responsável por atender todas as suas expectativas". Essa declaração resgata uma verdade essencial que muitas pessoas tentam apagar. Cada um é responsável pelas próprias expectativas, não pelos limites do outro. Manipuladores adoram confundir isso. Dizem coisas como: "eu esperava mais de você", "nunca imaginei que você fosse assim", "eu achei que você faria isso por mim". São frases projetadas para despertar culpa, para fazer você sentir que falhou em alguma obrigação invisível, construída unilateralmente por eles. A frase estoica desfaz essa teia emocional. Quando você deixa claro que pode ouvir, mas não é responsável por sustentar desejos que não são seus, você impede que o outro coloque em você o peso de frustrações que ele mesmo criou. É como acender a luz em um quarto onde sempre te disseram que você devia caminhar no escuro. De repente, você percebe que a culpa era um truque, não um fato. E quanto mais você pratica essa separação, ouvir sem absorver, acolher sem carregar, mais leve sua vida se torna. E mais difícil fica para qualquer um te manipular. Essa frase protege seu equilíbrio porque transforma o impossível em claro. Ninguém consegue atender às expectativas de todos. Alguém que exige isso não quer reciprocidade, quer controle. E quando percebe que você não carrega mais esse fardo, a pressão perde o impacto. É assim que você começa a recuperar a liberdade de agir por escolha, e não por obrigação emocional. Terceira frase: "eu posso ajudar, mas não vou me sacrificar para resolver o que não é meu". Essa frase nasce de um princípio sábio: bondade não é submissão, empatia não é servidão, disponibilidade não é escravidão emocional. Há pessoas que confundem sua boa vontade com uma porta sempre aberta. Pedem favores sem considerar seu tempo. Exigem presença sem considerar sua exaustão. Querem que você resolva problemas que elas mesmas criaram, e se você hesita, fazem você se sentir egoísta. Esse padrão é comum em relações onde o manipulador se coloca como vítima permanente, sempre precisando de resgate, sempre esperando que você largue o que está fazendo para reparar seus danos. Quando você diz "eu posso ajudar", você mostra maturidade emocional. Não está negando a relação, não está ignorando o pedido, não está se fechando para quem precisa. Você está estabelecendo uma base de respeito. Mas quando completa com "mas não vou me sacrificar para resolver o que não é meu", você coloca um limite muito claro. Solidariedade não exige autodestruição. Há quem manipule exatamente por saber que você é uma pessoa grande demais para abandonar qualquer um. São aqueles que dizem: "se você realmente se importasse, eu faria isso por você. Só você pode me ajudar". Essas frases foram criadas para prender, não para unir. E quando você aceita esse jogo, acaba entrando em um ciclo perigoso. Quanto mais você faz, mais esperam que você faça. Quanto mais você cede, menos reconhecem. Quanto mais você se sacrifica, mais você se perde. A frase estoica quebra esse padrão. Ela separa com precisão cirúrgica a diferença entre ajudar e se anular. Quando você afirma que não vai se sacrificar por problemas que não são seus, você devolve a responsabilidade a quem pertence, e isso é profundamente libertador. Pessoas maduras entendem esse limite, manipuladores, não. Por isso, espere que alguém tente virar a situação, com frases como: "nossa, mudou em... então agora você é esse tipo de pessoa? Achei que eu pudesse contar com você". Mas nada disso tem poder quando você está alinhado com seus próprios valores. Essa frase é um lembrete interno também. Você não existe para apagar incêndios de todos, especialmente incêndios provocados repetidamente pela mesma pessoa. Ajudar é nobre. Se sacrificar sem limite é autocrueldade. E um estoico não negocia sua integridade. Quanto mais você pratica essa frase,
mas percebe que ajudar com consciência vale infinitamente mais do que salvar o mundo às custas de si mesmo. E, de forma quase mágica, quanto mais você se respeita, mais respeito começa a receber, inclusive daqueles que antes pareciam incapazes de te enxergar. Se essas frases estão fazendo sentido para você, lembre-se, o like e a inscrição não são apenas números, são um sinal claro de que você decidiu mudar a forma como se posiciona diante das pessoas. Então clique no gostei, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa recuperar a própria coragem emocional. Quarta frase: eu não vou discutir nesse tom. Quando houver respeito, eu volto. Há conversas que não são conversas, são arenas. Elas começam com um comentário leve e, de repente, se transformam em ataques pessoais, ironias, sarcasmos e cobranças disfarçadas. Você percebe o volume subindo, o olhar ficando duro, a voz ganhando aquele tom que busca não a verdade, mas a sua rendição. Esse é o ambiente perfeito para manipulação, porque pessoas irritadas fazem concessões que jamais fariam em paz. E é precisamente por isso que essa frase existe, para impedir que você seja puxado para um campo onde só o outro controla as regras. Eu não vou discutir nesse tom. É a linha inicial que estabelece o limite. Ela sinaliza, sem gritar, que existe um padrão mínimo para que um diálogo aconteça. Perceba, você não acusa ninguém de ser agressivo, não rótula, não devolve o ataque. Você descreve a situação. É uma constatação, não uma ofensa. Isso quebra a expectativa de quem esperava que você entrasse no jogo. Muitos manipuladores usam o tom como arma, porque entendem que um coração acelerado não raciocina com clareza. Eles elevam a voz para te desequilibrar, para fazer você dizer algo precipitado, para te colocar moralmente numa posição inferior. Mas quando você se recusa a acompanhar essa escalada, a estratégia perde força. A segunda parte da frase, quando houver respeito, eu volto, é ainda mais poderosa, porque mostra que você não está fugindo, está escolhendo. Não é silêncio de quem teme conflito, mas silêncio de quem se respeita. Essa distinção é crucial. Fugir é medo. Se retirar conscientemente é autocontrole. Você estabelece que a conversa pode existir, mas não a qualquer custo. Essa postura coloca você de volta no centro da própria emoção. Você não vai reagir ao impulso, não vai compensar grito com grito, não vai se deixar carregar pela raiva alheia. E prepare-se, quando você usa essa frase, é comum ouvir algo como virou superior agora. Então não sabe conversar. Que frescura é essa? É o último suspiro do controle se desfazendo. A armadilha é querer rebater, se explicar, limpar sua imagem. Mas não caia nisso. Esta frase não é um convite para debate, é uma porta que você fecha com calma. Você pode dizer, se necessário, podemos continuar depois. E nada mais. Essa pausa é um gesto de soberania emocional, porque só quem está no próprio eixo consegue sair de um conflito sem arrastar os próprios valores pelo chão. Com o tempo, algo interessante acontece. As pessoas ao seu redor começam a medir as palavras antes de elevar o tom. Não porque você ameaçou, mas porque você deixou claro, na prática, que a sua presença não está disponível em ambientes onde não há respeito. E essa mudança silenciosa tem efeito profundo, transforma conexões frágeis em relações maduras, e expõe relações tóxicas que não sobrevivem sem caos. Para um estoico, esse é o ponto de virada. Você não controla o comportamento alheio, mas controla completamente a sua participação. E quando você recusa entrar no campo do descontrole, ninguém consegue mais te usar como alvo emocional. Quinta frase: eu posso entender seu ponto de vista, mas não vou abandonar o que acredito. Há manipulações que não usam gritos, nem chantagem explícita, usam lógica distorcida. São aquelas tentativas de te convencer de que seus valores estão errados, que sua percepção é exagerada, que sua intuição é falha, que sua firmeza é teimosia. Esse tipo de manipulação é particularmente perigoso, porque ela tenta mudar não apenas sua ação, mas sua identidade. Quando alguém tenta te convencer de que aquilo que você acredita não tem valor, a intenção real é desalojar sua autoconfiança. Eu posso entender seu ponto de vista. Já estabelece uma ponte. Você demonstra abertura ao diálogo. Não é rígido, não é fechado, não é hostil. Você está disposto a compreender. Essa introdução evita que o outro possa usar a velha acusação: você não quer me ouvir. E, ao mesmo tempo,
mantém você em controle, porque ouvir não significa absorver. Compreender não significa concordar. Essa frase protege sua liberdade de pensamento, justamente por não deixar que o manipulador transforme discordância em ruptura. Mas a força definitiva está na segunda parte. Mas não vou abandonar o que acredito. Isso é uma declaração de soberania interna. Manipuladores tentam redefinir sua realidade, tentando te convencer de que suas emoções não são legítimas, suas prioridades são erradas, seus limites são exagerados. Quando você afirma que não vai abandonar o que acredita, você está dizendo: minha consciência não está à venda. É claro que, ao ouvir isso, muitos vão tentar virar o jogo. Vão dizer: nossa, que cabeça dura. Então você acha que só você está certo? Impressionante como você mudou. Essas frases não são argumentos, são tentativas de fazer você duvidar de si mesmo. Mas quando você se mantém firme, algo profundo acontece. Você deixa de ser conduzido pela aprovação alheia e passa a agir por coerência interna. E coerência é uma das virtudes mais poderosas que um ser humano pode cultivar. Essa frase também serve como lembrança íntima. Em vários momentos da vida, você vai sentir vontade de se acomodar emocionalmente só para agradar alguém. Vai sentir o impulso de recuar, de silenciar suas opiniões, de se adaptar a realidades que ferem seus princípios. Mas, a longo prazo, nada destrói mais a alma do que viver contra o próprio eixo. Um estoico sabe que perder a si mesmo para ganhar aprovação é um péssimo negócio, e, por isso, escolhe, todos os dias, se alinhar com aquilo que acredita. Usar essa frase não transforma você em alguém inflexível, transforma você em alguém que sabe o próprio valor. O mundo está cheio de pessoas que tentam convencer os outros a renunciar à própria consciência. Mas o mundo também respeita quem se posiciona, não como pedra, mas como raiz, firme, estável, sem medo do vento. Quanto mais você afirma o que acredita com serenidade, mais naturalmente você atrai relações saudáveis, e mais rapidamente expõe aquelas que só se sustentavam sobre o seu silêncio. Sexta frase: eu não vou assumir um peso que não nasceu das minhas escolhas. Há culpas que chegam de forma explícita, e há culpas que chegam como um sussurro. São pequenas insinuações, expressões faciais calculadas, gestos silenciosos que te fazem sentir responsável por situações que você nunca controlou, nunca causou e muitas vezes nem participou. Quem manipula dessa forma conhece a fragilidade humana, o desejo de ajudar, o medo de decepcionar, a necessidade de parecer justo. É por isso que essa frase é tão necessária. Ela separa, com clareza cristalina, aquilo que é seu daquilo que nunca foi. Eu não vou assumir um peso que não nasceu das minhas escolhas é uma frase que nasce de um princípio fundamental. Responsabilidade só existe onde houve liberdade de decisão. Se você não decidiu, não escolheu, não participou, não contribuiu, não pode carregar. Mas manipuladores adoram desfazer essa lógica. Eles te dizem: olha o que você me fez sentir. Se você tivesse feito diferente, agora a culpa é sua. A intenção é sempre a mesma: deslocar a responsabilidade deles para você, mesmo quando a situação é consequência direta das escolhas deles. Quando você usa essa frase, destrói o mecanismo. Você não está negando ajuda, nem se negando a conversar. Você está se recusando a absorver um fardo emocional que deveria permanecer com quem o criou. É como fechar uma mala que alguém tenta empurrar para dentro da sua casa. Você coloca a mão na porta e diz: isso não me pertence. E, quanto mais você pratica, mais percebe que a culpa manipulada só funciona quando você aceita carregá-la. Claro, espere resistência. Talvez digam: nossa, que insensível. Achei que você se importasse. Inacreditável como você está frio. Mas repare, nenhuma dessas respostas trata do fato real, apenas tenta atingir suas emoções. Manipuladores evitam discutir fatos porque nos fatos eles perdem. Por isso preferem atacar sua identidade. E é exatamente por isso que a frase é eficaz. Ela te devolve ao terreno sólido da lógica, onde o emocional não te arrasta como correnteza. Essa frase também funciona como proteção interna. Muitas pessoas cresceram acreditando que precisam carregar todos os problemas ao redor, familiares, profissionais, emocionais. Tornam-se suportes de um mundo inteiro, mas não encontram ninguém para sustentá-las quando elas mesmas caem. Essa dinâmica não é maturidade, é exaustão disfarçada. Um estoico entende que ajudar é uma escolha, não uma obrigação.
E aquilo que não nasce de suas escolhas, não nasce para ser sua responsabilidade. Com o tempo, você percebe uma libertação profunda. Deixar no lugar certo aquilo que não te pertence não é egoísmo, é justiça consigo mesmo. E quem realmente te respeita, entende isso. 7ª frase. Eu não vou diminuir meus limites para caber no seu conforto. Existem relações nas quais o outro nunca diz abertamente o que quer. Em vez disso, ele demonstra incômodo quando você estabelece um limite, faz piada quando você se afirma, torce o nariz quando você diz não, suspira quando você coloca prioridades próprias. O objetivo é simples: te fazer acreditar que seus limites são exageros, que você é dramático, difícil, inflexível. E, enquanto você tenta se adaptar para evitar atritos, você vai se encolhendo, cedendo espaço, apagando partes de si, até perceber que se tornou uma versão pálida da própria essência. Por isso essa frase é tão poderosa. Eu não vou diminuir meus limites para caber no seu conforto é um ato de identidade. É como dizer, eu existo, e a minha existência não precisa ser reduzida para te agradar. Manipuladores gostam de pessoas sem fronteiras, porque fronteiras exigem esforço, respeito, responsabilidade emocional. Eles querem acesso irrestrito ao seu tempo, ao seu corpo, às suas escolhas, às suas energias. Limites atrapalham essa dinâmica, e por isso são atacados com tanta frequência. Quando você afirma que seus limites não serão encolhidos para que o outro se sinta confortável, você exige maturidade de quem está à sua frente. Essa frase confronta o manipulador de uma forma que ele não pode driblar, porque ela expõe a intenção oculta. Ele quer que você abra mão de si mesmo para preservar a comodidade dele. E, quando isso é revelado, o jogo perde a camuflagem. É comum ouvir, após essa frase, nossa, virou outra pessoa. Agora você está difícil demais. Você não era assim. E, na verdade, tudo isso é confirmação de que seu limite funcionou. Pessoas que têm maturidade reconhecem fronteiras como sinais de respeito mútuo. Pessoas que se beneficiavam da sua falta de limites enxergam isso como ameaça. Essa diferença revela muito sobre quem merece estar perto de você. Esse posicionamento não te torna rígido, te torna inteiro. Não significa que você não vai ouvir, dialogar, ajustar, colaborar. Significa que você não vai permitir que suas necessidades sejam constantemente jogadas para o último lugar. Significa que você não vai aceitar que sua presença seja moldada apenas para agradar. Significa que você finalmente entendeu que respeito não se pede, se estabelece. E existe outro efeito silencioso dessa frase: ela fortalece sua relação consigo mesmo. Cada vez que você mantém um limite, sua autoestima cresce. Cada vez que você abandona um limite para agradar alguém, ela diminui. Um estoico entende que viver se diminuindo não é virtude, é autoabandono. E ninguém que se abandona consegue construir relações verdadeiras. Quando você declara essa frase, com calma e convicção, você rompe o ciclo que tantos vivem, o ciclo de se encolher para ser aceito. E, ao romper esse ciclo, algo floresce, a consciência de que seus limites não são paredes, mas portas. Portas que se abrem para quem respeita, e se fecham para quem só quer usufruir. 8ª frase. Eu prefiro uma verdade desconfortável do que uma paz construída em mentira. Algumas das manipulações mais perigosas não vêm em forma de ataque, mas em forma de calmaria artificial. São aquelas situações em que o outro tenta encerrar o assunto rapidamente, desviar da conversa, fazer você sentir que não é tão grave assim, tudo para evitar qualquer desconforto que exponha a verdade. Esse tipo de comportamento cria uma falsa paz, um acordo superficial que existe apenas para preservar o controle. Não é reconciliação, é maquiagem emocional. Não é diálogo, é manipulação silenciosa. E, sempre que você aceita essa falsa tranquilidade, paga o preço depois: ressentimento, confusão, sentimento de abandono de si. Por isso essa frase tem tanta força. Quando você diz eu prefiro uma verdade desconfortável, você mostra que maturidade emocional vale mais do que aparência. Você prova que não está disposto a fechar os olhos só para evitar um momento difícil. E, ao completar, do que uma paz construída em mentira, você expõe a estratégia do manipulador. Ele quer um fim rápido, você quer um fim verdadeiro. Ele quer silêncio, você quer clareza. Ele quer controle, você quer honestidade. Essa frase quebra o ciclo da negação emocional.
Ela impede que o outro te conduza a aceitar uma harmonia que só existe nas palavras dele. E repare, manipuladores odeiam quando alguém escolhe a verdade, porque a verdade tira deles a única arma que realmente tem, a distorção. É por isso que, ao ouvir essa frase, muitos reagirão com irritação. Pra que complicar tudo? Você está exagerando. Você gosta de criar problema onde não tem. Essas respostas são previsíveis. São formas de te fazer acreditar que você é o obstáculo, quando na verdade é o único tentando construir algo real. Escolher a verdade dói? Às vezes, sim, mas ignorá-la dói muito mais. E um estoico entende isso profundamente. A verdade pode ferir por um instante, mas a mentira corrói por anos. A verdade pode ser desconfortável, mas gera transformação. A mentira pode ser confortável, mas gera prisão. Quando você usa essa frase, está afirmando que prefere crescer do que agradar. Prefere clareza do que ilusão. Prefere construir relações de raiz, não relações que desmoronam no primeiro vento. E mais, essa frase protege sua integridade. Quando você rejeita a paz da camuflagem, você deixa claro que não vai compactuar com relações que exigem que você silencie o que sente, ignore o que percebe ou finja não ver o que está bem na sua frente. Você escolhe a verdade, não para ferir, mas para viver com dignidade. E alguém que vive com dignidade não é facilmente manipulado. A verdade é a sola do sapato de quem caminha com firmeza. E, quando você se alinha a ela, ninguém consegue te empurrar com facilidade. Nona frase: eu sei o que senti, e não vou duvidar de mim só porque você prefere outra versão. Essa frase é uma fortaleza. Ela nasce da compreensão de que a manipulação mais cruel não é aquela que grita, mas aquela que distorce. É quando o outro pega o que aconteceu, algo que você viu, algo que você ouviu, algo que você sentiu, e reescreve a história para te fazer parecer exagerado, instável, dramático, confuso. É o tipo de manipulação que faz você se questionar, mesmo quando tem certeza. É o tipo que faz você reviver a cena em loop, tentando descobrir onde errou, quando na verdade o erro é o jogo psicológico instalado pelo outro. Essa frase quebra esse padrão no centro. Eu sei o que senti. Coloca você de volta no seu corpo, na sua experiência, na sua percepção. Não importa quantas palavras sejam usadas para inverter a narrativa, você vivenciou aquilo. Seu coração sentiu. Sua intuição alertou. Sua mente registrou. E, quando você reconhece isso, faz o movimento mais poderoso que alguém pode fazer diante de um manipulador. Você recupera o direito sobre as próprias emoções. A segunda parte: e não vou duvidar de mim só porque você prefere outra versão. Desmonta a tática mais comum da manipulação sutil. Manipuladores não tentam apenas convencer você de que está errado. Tentam convencer você de que a realidade deles é mais válida do que a sua. Colocam dúvidas onde havia clareza. Colocam incertezas onde havia certeza. Colocam confusão onde havia percepção. Mas quando você afirma que não vai duvidar de si, destrói o efeito hipnótico desse processo. Espere reações. Talvez digam: nossa, como você está sensível. Isso nunca aconteceu desse jeito. Você entendeu tudo errado. Mas perceba o padrão. Nenhuma dessas frases lida com o fato em si. Todas tentam mexer na sua confiança. O manipulador não discute a realidade, discute sua interpretação, porque é mais fácil te dobrar quando você acredita que não pode confiar no que sente. Essa frase é essencial porque devolve algo que muitos perderam: o direito de acreditar na própria percepção. Quando você diz isso, você encerra o jogo. Não está dizendo que o outro não pode ter sua visão, está dizendo que a sua não será apagada. Você se posiciona como adulto emocional, não como alguém pedindo permissão para reconhecer o que viveu. E essa frase é libertadora de maneiras silenciosas. Aos poucos, você percebe que não precisa provar nada para ninguém. Não precisa de testemunhas. Não precisa de justificativas. Não precisa transformar sua vida em uma coleta de evidências. A sua história, seus sentimentos e suas memórias já são suficientes. E, quando você decide acreditar em si, a manipulação perde a última estratégia. Porque ninguém pode manipular alguém que confia na própria mente. Essa confiança é o centro da postura estoica. O que depende de mim, minha interpretação, minha lucidez, minha coragem, é meu território.
E território bem cuidado não é invadido facilmente. Quando você usa essa frase, está declarando ao mundo, e principalmente a si mesmo, que sua consciência não será reescrita por conveniência alheia. E essa é uma das libertações mais profundas que alguém pode experimentar. 10ª frase: eu posso perdoar, mas não vou recolocar você no lugar de onde seus atos te tiraram. Há uma confusão perigosa que muitas pessoas alimentam: a ideia de que perdoar significa voltar tudo ao que era antes. Essa crença destrói a autoestima, enfraquece limites e dá ao manipulador exatamente o que ele deseja: a chance de repetir o padrão, só que com ainda mais acesso. Quem manipula sabe jogar com emoções profundas. Ele sabe pedir desculpas com a entonação certa, sabe dramatizar, sabe mostrar arrependimento no momento oportuno, sabe usar frases prontas como "todo mundo erra", "eu estava nervoso", "você me conhece". Mas essas palavras não necessariamente revelam mudança. Muitas vezes revelam estratégia. É aqui que essa frase se torna indispensável. Eu posso perdoar. É uma escolha de maturidade. Você não guarda ódio, não alimenta vingança, não prende sua alma ao passado. Perdoar é leveza, e isso é virtude. Mas a segunda parte revela seu eixo: mas não vou recolocar você no lugar de onde seus atos te tiraram. Essa é a essência da sabedoria. Perdão é interno, confiança é externa. O primeiro é seu, o segundo precisa ser merecido. Manipuladores tentam inverter isso. Dizem que, se você realmente perdoou, deveria agir normalmente. Tentam te fazer sentir culpado por proteger a própria saúde emocional. A frase então entra como um escudo. Ela estabelece a diferença entre soltar o peso e abrir novamente a porta. Você solta o peso, mas a porta continua fechada até que a transformação seja mais do que promessa. Essa frase também revela algo profundo sobre responsabilidade. Quando alguém ultrapassa limites, causa feridas ou desrespeita sua dignidade, há uma consequência natural: o espaço que essa pessoa ocupava muda. Isso não é vingança, é coerência. E coerência é a raiz da paz interior. Um estoico sabe que não se pode entregar o mesmo lugar a quem provou não saber cuidar dele. A vida exige que você aprenda com o que vive, não que repita para agradar. E quando você fala isso em voz alta, algo acontece dentro de você. Um senso de maturidade que substitui a necessidade de agradar. Você entende que proteger seu espaço não é dureza, é responsabilidade consigo. Quem realmente mudou vai compreender essa distância. Quem não mudou, vai tentar te culpar por ela. E é justamente aí que se revela quem merece continuar na sua vida. 11ª frase: eu escolho onde coloco minha energia, e não vou gastá-la em dinâmicas que me afastam da minha paz. Essa frase é o coroamento de todas as outras, porque toca no ponto mais importante: energia emocional é limitada, e você é o único guardião da sua própria reserva. Manipuladores adoram consumir energia alheia. Adoram conversas intermináveis, discussões repetitivas, ciclos sem fim, dramas que sempre começam da mesma forma e nunca chegam a lugar nenhum. Vivem de conflito, de caos, de intensidade artificial. E, quando você cai nesses ciclos, sente sua vitalidade sendo drenada, como se cada interação sugasse um pouco da sua estabilidade. Quando você diz "eu escolho onde coloco minha energia", declara algo que muitos passam a vida inteira sem perceber: sua atenção é o seu recurso mais valioso. É com ela que você cresce, cria, constrói, amadurece. É com ela que você desenvolve relacionamentos saudáveis, fortalece seus projetos, cuida da própria mente. Quando sua energia é desperdiçada em conflitos inúteis, sua vida estagna, e é exatamente isso que relações manipuladoras provocam: estagnação emocional. A segunda parte: e não vou gastá-la em dinâmicas que me afastam da minha paz. É uma sentença de autonomia. Você define o que entra, o que sai, o que permanece. E nesse momento, muito mais do que impor um limite ao outro, você impõe um limite a si mesmo, o limite de não participar do que te destrói. Essa frase é como fechar a torneira por onde sua força escorria sem que você percebesse. Prepare-se. Ao ouvir isso, muitas pessoas vão tentar te convencer de que você está exagerando, de que está dramático, de que não foi tudo isso. Mas quem tenta te convencer de que sua paz não importa está apenas revelando que a dinâmica sempre foi sob controle. É por isso que, quando você afirma essa frase, o manipulador perde o acesso ao combustível que o alimenta: sua atenção emocional.
Essa frase também traz um efeito interno poderoso. Ela reorganiza suas prioridades. Aquilo que te desgasta deixa de ser normal. Aquilo que te consome deixa de ser aceitável. Aquilo que te confunde deixa de ser tolerado. Você começa a selecionar o que merece seu tempo, sua presença, sua energia. E, ao fazer isso, sua vida muda silenciosamente, mas profundamente. Um estoico entende que a paz não é ausência de problemas, mas ausência de perturbações desnecessárias. A vida é desafiadora, mas não precisa ser caótica. Ela exige esforço, mas não exige autodestruição. Quando você escolhe onde coloca sua energia, você substitui o caos por direção, a manipulação por clareza, a culpa por autonomia. E essa é talvez a maior das liberdades. A liberdade de decidir que sua vida é preciosa demais para ser gasta em dinâmicas que te diminuem. Ao completar essas 11 frases, você talvez perceba que algo mudou. Você já não olha o mundo da mesma forma. Parece que sua mente está mais desperta, sua postura mais firme, seu olhar mais atento. E é exatamente isso. Manipulação só sobrevive onde há confusão. Quando você sabe quem é, o que sente e o que escolhe, ninguém consegue te conduzir além do que você permite. Chegando até aqui, talvez você tenha percebido algo poderoso. Manipulação não é apenas o que o outro faz, é também o que você permite que permaneça. Ao longo das 11 frases, você aprendeu a reconhecer padrões, a identificar movimentos sutis, a perceber nuances emocionais que, por muito tempo, passaram despercebidas. Você aprendeu que não precisa elevar a voz para se proteger, nem precisa justificar sua existência para preservar um vínculo. Você viu que é possível ser firme sem ser agressivo, claro sem ser duro, presente sem se abandonar. E, quando essa compreensão entra no corpo, algo muda no seu modo de caminhar pelo mundo. Muda o jeito como você responde. Muda o jeito como você respira. Muda o jeito como você se enxerga. Porque finalmente entende que ninguém tem o direito de mexer nos seus limites, na sua consciência, nas suas decisões ou na sua paz interior. Essa paz, que talvez por anos tenha sido negociada por migalhas de aceitação, agora começa a ganhar um valor que nunca deveria ter perdido. E isso acontece porque você fez o movimento mais importante de todos. Voltou o olhar para dentro. As frases que você aprendeu aqui não são respostas prontas para decorar, são âncoras. São lembretes de que você não é um acessório na narrativa de ninguém. São convites para viver alinhado com o que acredita, não com o que esperam de você. Elas te devolvem a capacidade de dizer não sem sentir que está ferindo alguém, e te devolvem a liberdade de dizer sim quando isso realmente representa sua verdade. Cada frase é uma porta que se fecha para a manipulação e se abre para a maturidade. Cada frase é um passo para reconstruir aquilo que talvez você tenha esquecido, seu próprio valor. E aqui entra algo que poucos entendem: limites não afastam pessoas. Limites afastam excessos, invasões, abusos, chantagens, distorções, cobranças injustas. Os limites são a forma mais honesta de selecionar quem realmente está pronto para caminhar com você. Quem respeita sua integridade, permanece. Quem depende da sua fragilidade, se vai. E quando você entende isso, perde o medo da perda, porque percebe que nunca valeu a pena manter perto quem só ficava porque você se diminuía. Essas 11 frases são sobre postura, não sobre poder. Não são armas, são filtros. Elas não servem para vencer discussões, mas para preservar sua alma. Não servem para provar nada ao outro, mas para lembrar a si mesmo quem você é. E talvez você tenha sentido, ao longo de cada parte, uma sensação de reconhecimento, como se, no fundo, você sempre soubesse que precisava se posicionar assim, mas faltavam as palavras certas. Pois agora você as tem. Agora você sabe como reconhecer uma responsabilidade que não é sua. Agora você sabe como se retirar de um diálogo tóxico. Agora você sabe como não ceder só porque alguém dramatizou. Agora você sabe como proteger sua energia de dinâmicas que te afastam de você mesmo. E, acima de tudo, agora você sabe que sua percepção importa. Que seu limite importa. Que sua paz importa. Isso não te torna frio, te torna consciente. Isso não te torna distante, te torna coerente. Isso não te torna duro, te torna inteiro. Ser inteiro é raro. E, exatamente por ser raro, incomoda.
Pessoas que sempre se aproveitaram da sua confusão vão estranhar sua clareza. Pessoas que sempre se alimentaram da sua culpa vão sentir falta do seu silêncio. Pessoas que sempre esperaram que você se sacrificasse vão se surpreender com sua firmeza. Mas quem realmente te ama, quem realmente está alinhado com você, vai enxergar essa mudança como que ela é, um renascimento. E renascer não é sobre virar alguém novo. É sobre recuperar tudo aquilo que você precisou abandonar para sobreviver a relações desequilibradas. É sobre voltar a respirar fundo sem medo. É sobre olhar no espelho e reconhecer alguém que se escolhe. É sobre finalmente entender que o mundo pode até ter muitos ruídos, muitas exigências, muitas opiniões, mas a voz que realmente define sua vida precisa ser a sua. Se você chegou até aqui, uma coisa é certa: você está pronto para viver de outro jeito. Não mais sendo moldado por manipulações silenciosas, mas guiado pela sua própria lucidez. Não mais esperando que alguém te dê permissão, mas construindo sua própria direção. Não mais cedendo por medo, mas escolhendo por consciência. Que essas frases te acompanhem não como um script decorado, mas como uma bússola. Que elas te lembrem, todos os dias, que sua mente não está à venda. Que sua paz não é moeda de troca. Que sua dignidade não é negociável. Agora, antes de encerrarmos, respire fundo e responda para si mesmo. Qual dessas frases você mais precisava ter aprendido anos atrás? E, principalmente, qual delas você vai começar a usar hoje? Se este vídeo tocou você de alguma forma, se alguma frase abriu seus olhos ou se alguma parte te fez perceber onde você estava se traindo, então deixe seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários, com sinceridade: eu escolho minha paz. Esse simples gesto não é só engajamento, é um compromisso emocional consigo mesmo.